Oi, 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 sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um encontro aqui na Uma Universidade, no YouTube. E hoje eu trago aqui uma convidada muito especial, uma amiga que é desde os anos 90 aqui, que a gente trilha caminhos juntinhos aqui, cada uma fazendo a diferença do mundo, do seu jeito. E nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, que tem a ver com o combustível que você coloca para dentro de você. Será que você está tomando ou se alimentando de forma correta? Será que você tem um combustível para te dar disposição, te dar de vitalidade, e isso é bom e é correto para você? Seja bem-vinda, Andréia. Oi, tudo bem? Tudo bem, e Você você? está aqui conversando com vocês, tudo ótimo. Você estava falando aí, quando a gente fala que a gente se conhece desde a década de 90, isso vai. Eu acho que isso é bom, né? Porque daí já fala assim, poxa, se elas já se conheceram lá em 90, então agora, deixa eu ver que carinha delas, aqui se está dando certo esse negócio de se alimentar bem ou não, né? Vamos ver a pele, como é que tá. Então, realmente, a gente é prova viva. Quando a gente realmente se cuida, corpo, mente, espírito, físico, energético. A gente realmente tem uma vida diferenciada, se a gente se compara com as pessoas ali que têm a mesma idade. Eu estou hoje com 52 anos, né? E eu tenho uma vida cheia de desafios e estou ali, a gente está no pique, está cheio de planos e fazendo coisas, então vai sim fazer uma grande diferença na vida da gente, no mental, no emocional, no espiritual. A gente precisa realmente cuidar desse nosso corpo e dessa gasolina, né? Que é o que é que material que eu estou colocando para dentro, como a gente estava falando. Então, se eu tenho um carro, hoje os carros são, né, flex, mas a gente não é, né? Você vai lá com um carro que era só a gasolina, colocava álcool, ele ia, mas ele pipocava. Nosso corpo é a mesma coisa. Vai, você fala, mas eu sempre comi, eu tô vivo, né? Não é bem assim, a gente não está na nossa melhor potência. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sim, o nosso tema hoje é sobre alimentos, ou, na verdade, é uma questão mais assim, do que será que causa a inflamação? Mas antes de falar sobre o tema propriamente dito, Andréia, se apresenta, fala um pouco sobre o como que você chegou até aqui, porque eu falei dos anos 90. Dos anos 90 até aqui é uma data, né? São, são várias datas, são vários acontecimentos, né? E você, como uma profissional renomada dentro dessa área, né, das terapias integrativas, e também, né, como nutróloga, poderia dizer nutróloga ou nutricionista? A minha área é nutricionista funcional, né? O nutrólogo é quem se forma em medicina e faz nutrição depois, porque medicina não tem nutrição, tá, gente? Então, se o médico fala para você, come isso, come aquilo, ele não sabe o que ele está falando. Tem que ser com a nutricionista. E aí, um pouquinho dessa história. Eu falo que eu fiz o caminho ao contrário, né? Tem muita gente que começa no tradicional, na alopatia, no básico, e aí quando dá tudo errado, a pessoa vai atrás do integrativo, vai atrás, minha última esperança é fazer alguma coisa. E eu já fiz totalmente ao contrário. Então eu comecei lá em 95, a primeira formação que eu tenho hoje chama naturopatia, né? Eu comecei ali fazendo na uma universidade, então me formei em terapias, depois me formei em ortomolecular, e isso foi assim, me apaixonei, sempre trabalhei com isso, e no final das contas é que eu fui fazer nutrição, porque daí já é outra cabeça, a gente junta tudo, então é uma nutrição integrativa, levando em consideração tudo isso. E por que que eu não saí disso desde 95? Porque isso eu uso para mim, uso para minha família, para idoso da minha família, para criança, para animal, né? Para como a gente leva os nossos hábitos de vida e vejo que isso fez uma grande diferença para não ter caixinha de remédio na minha casa. Então, na minha casa tem vitamina, tem suplemento, tem boa alimentação, mas a gente não tem uso de medicamentos, a gente não tem nenhum tipo de problema crônico, porque vai mudando, o seu corpo responde muito rápido. O nosso corpo a tendência é sempre para a saúde. A gente aqui atrapalha muito, estraga muito. Então, hoje eu tenho a formação terapêutica integrativa bem completa, que nisso a terapia ortomolecular também é incluída como terapia. E depois da nutrição, eu fiz nutrição funcional, eu fiz a nutrição genética, eu fiz fitoterapia como pós-graduação, eu estou na minha segunda pós-graduação agora de constelação familiar dentro da nutrição, para vocês terem uma ideia do que é esse mundo, né? O que é esse mundo, o que é a comida, o que é a nutrição, o que é a energia tem a ver com comida, tem tudo que você coloca no seu prato, como você se alimenta, o que você está pensando ali. Então, tudo isso a gente tem como
trabalhar. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho, estava conversando outro dia com a Diana, e você parar para pensar, você fazer o que você ama é total nutrição também. Você ir trabalhar, você está falando aqui como a gente está fazendo, tudo isso que a gente trabalha há tantos anos, e isso para a gente é uma grande nutrição. Isso também faz muito bem e vai fazer muita diferença na hora das nossas escolhas. A gente não vai para a escolha de uma maneira pesada, né? A gente vai para a escolha quando a gente está bem nutrido, a gente escolhe sempre bem. Então é sobre isso que a gente está querendo falar aqui hoje, a agressão do corpo que acontece, e essa agressão ela vai causar uma inflamação, ela se torna física. Então, ela começou a falar, a gente vai falar sobre alimentos anti-inflamatórios, a gente precisa entender primeiro, né, o que é uma inflamação, de onde tudo começa, porque a gente só vai saber, já vai procurar, vai fazer exame, vai procurar se consertar quando tem alguma coisa que está doendo, que está dando muito errado, que você não aguenta mais. Então você chega no máximo para você procurar se tratar. A gente não faz a prevenção. Então a gente precisa entender onde tudo isso começa, o que eu estou fazendo no meu dia a dia, que eu estou desencadeando doenças, que eu estou desencadeando desequilíbrios, né? Então hoje a nossa conversa é sobre isso. Alimentação anti-inflamatória. Porque a alimentação ela pode ser inflamatória. E essa alimentação ocidental, essa alimentação que a gente tem mais acesso, é uma alimentação totalmente inflamatória. Então, o corpo tem que ser muito bom, ele tem que se virar muito para a gente conseguir levantar da cama de manhã. E é sobre isso. O que é que eu faço todos os dias que eu posso inflamar o meu corpo? O que acontece numa inflamação? A inflamação, ela é uma resposta a uma agressão. Colocando isso na sua cabeça, você vai entender absolutamente tudo o que eu estou falando aqui. Se você quiser anotar, então, se eu sou atacado, eu inflamo. O meu corpo tem essa reação para curar aquele ataque. Entrou uma bactéria, ela começa a destruir, você vai sentir inflamar, vai inflamar a sua garganta, vai inflamar a sua articulação, vai ficar como? Quente, vermelho, inchado. Inflamação não é ruim, inflamação é muito bom. Inflamação é um sistema que seu corpo tem para ir lá, encher de sangue nutrido aquele lugar, encher de todos as nossas defesas do organismo, a nossa imunidade, para matar aquela bactéria. Então, vai lá o seu sistema de defesa, pega um pedacinho dessa bactéria, entende o que é essa bactéria, avisa para o seu corpo, essa bactéria é composta por A, B e C. O seu corpo vai lá, fabrica uma vacina para matar essas bactérias. E essa é a sua imunidade. Ela vai lá, injeta nessa bactéria e mata. Então, olha que maravilha. A gente não pode dizer, a inflamação é ruim, não. Ela é muito boa. Ela está dizendo, ali está tendo um ataque e nós estamos cuidando disso para cicatrizar, para não evoluir para o resto do teu corpo. Então, é uma cura, sim. Por isso que a gente não pode entrar já com anti-inflamatórios, com nada, para a gente não parar este processo com um processo curativo. Isso acontecer de vez em quando, teu corpo está cheio de vitamina e está conseguindo dar conta disso. Mas e se eu tenho isso crônico todos os dias? O corpo cansa. Você não cansaria se você ficar sem dormir, se você ficar sem descansar, sem conseguir sentar? É a mesma coisa o funcionamento do corpo. Então, se eu tenho uma inflamação crônica, eu estou sendo atacado toda hora, todos os dias, o seu corpo ele começa a cansar, ele fica desgastado. Quais são os sintomas? Me fala aí as pessoas hoje em dia reclamam mais do que as pessoas chegam falando, nossa, eu não estou conseguindo ter energia, estou fadigada, eu não consigo fazer uma academia, né? Não tem disposição, né? Então, eu sempre falo, né, que a gente tem um tripé, né? O tripé de sustentação da vida, né? Então, o tripé da sustentação da vida é a energia, né? Energia, né? A disposição que você tem, né? E a gente fala que é corpo, mente e alma, né? O tripé, né? Mas no corpo significa o quê? O que te dá energia e o que rouba energia, né? E aí um processo inflamatório ele tem a ver com o que está, né? Todo o corpo ele está tendo que dispor dessa energia para fazer um processo curativo, né? Que é algo, né? Que está adoecido. Até outro dia mesmo eu estava fazendo uma live aqui que eram as sete saúdes, né?
Mas é por que que você não tem saúde? Porque a saúde, ela não é só no corpo físico, né? A saúde é no campo da prosperidade, a saúde é nos seus relacionamentos, a saúde. Então, quando você percebe, eu não estou saudável, a maioria das pessoas fala, não estou saudável no corpo físico porque eu sinto dor, eu não sinto disposição, eu não sinto vontade, eu não tenho tesão, né? Porque a primeira coisa que vai embora, às vezes, também é o tesão de viver, o tesão pela vida, né? Mas quando a gente fala de processos inflamatórios, né, também tem o processo inflamatório, ele vai acometer determinados órgãos específicos, né? Você falou de sintomas, né, articulares, dores e tudo mais. Mas quais são esses órgãos que são mais acometidos, Andréia? Por exemplo, se eu sou a pessoa que eu sou aquela pessoa que eu tenho enxaqueca, né? Qual órgão que está inflamado em mim? Minha cabeça. Então, todas as artérias e as veias que estão alimentando o meu cérebro, olha como isso é grave, profundo. Tudo que está alimentando, elas estão inflamadas. O que pode estar acontecendo? O meu sangue pode estar ácido, o meu sangue, porque eu tenho uma alimentação errada, o meu sangue acidifica. Esse sangue vai passar pelo seu corpo inteiro em 2 horas, em todos os lugares, e ele está agredindo a parede da sua artéria, das suas veias. Ela, como reação, inflama e a sua cabeça explode de dor. E aí fala, mas enxaqueca você trata com um neurologista, toma um remédio. Isso é só paliativo, você vai lá e só tira a dor, você não está tratando. Então, porque fala, enxaqueca é crônico, não tem cura. Se eu não mudo os meus hábitos, se eu não tenho uma desintoxicação desse meu sangue como alimentos alcalinos, eu vou falar, vocês não vão sair daqui sem saber o que que é isso. É para já começar agora, é para você pegar os alimentos alcalinos, que é tudo que você compra na feira, pula a banca do pastel, não faça gracinhas, porque o pessoal fala isso, tem pastel e tá de cana. Tudo que tem na feira, tudo, aquilo é alcalinidade. Se eu como alimentos já preparados, industrializados, se eu como muita carne, né? Eu frituras, eu estou comendo ácidos, então eu não tenho ali o meu pH, ele não consegue se manter saudável o meu pH, ele vai acidificar. E eu posso inflamar porque eu estou agredindo o meu corpo. Então aí eu vou ter a pessoa que tem a tendência para enxaqueca familiar, vai estar na enxaqueca. A pessoa, que é o que mais eu trabalho, na minha especialização em emagrecimento, detox. Então, o que eu mais trabalho? A pessoa que vai ter uma inflamação da boca ao ânus. Então, a gente vem a parte dentes, língua, garganta, esôfago, estômago, pâncreas, intestino. E o que mais hoje em dia a gente pega? Inflamação intestinal. O coitado do intestino é quem vai ter que dar conta de tudo isso. Ele é atacado o tempo inteiro com essa alimentação. E aí todas as células dele que reveste ele, que é uma mucosinha igual da nossa boca, que reveste ele, ela vai ser agredida, ela fica com machucaduras. E aí inflama. Quando está inflamado, ele não tem como fazer a função dele. Ele começa a criar fermentação, gases, má digestão. Ou vai ressecar o intestino, ou vai ter uma diarreia, sempre aquela diarreia aquosa, porque a pessoa está comendo alimentos que são alergênicos, que é um outro assunto que a gente vai falar aqui, né? Numa próxima vez, esses alimentos alergênicos. Então, esse intestino, ele não dá conta. Você pode tomar um suplemento maravilhoso e quando chega no intestino ele está inflamado, ele não tem como absorver aquilo. Você está jogando dinheiro fora, você fala, mas não está adiantando nada, mas o intestino está inflamado. Então, essa parte, tudo pode inflamar. O intestino é o mais perigoso, né? Porque ele vai deixar de fazer seu neurotransmissor, a serotonina, você já vai para a depressão. Você já vai para crise de ansiedade, para pânico, você vai para problemas de insônia, você vai para problemas relacionais, que você começa a ficar no mau humor, numa irritação desgramada. Então, olha só o intestino, só um órgão que a gente está falando aqui. E se for o pâncreas? Pré-diabetes. Um peso que você fala, meu, em um ano eu engordei 10 quilos, 20 quilos, por quê? Está tudo inflamado. Os seus hormônios são até fabricados. Você vai no médico, faz uns exames, você tem hormônio, sua tireoide está boa. Você não tem nada, você é sem vergonha, você está comendo demais. Você não tem como absorver o que você come e os seus receptores hormonais, quando inflama, não é inchaço que eu falei? Então, se eu tenho um tamanho assim para entrar um receptor e eu incho, ele vai apertar. Vem aqui o hormônio não entra, ele fica solto na sua corrente sanguínea
dá um resultado de exame bacana, mas ele não está fazendo a função, ele não consegue ser captado pelo receptor, porque nenhum exame consegue saber do receptor para trás o que é que aconteceu, se entrou mesmo ou não. Isso é diabetes. Se a gente está falando de insulina, que é um hormônio, não entra e a pessoa fica com diabetes. O que é a diabetes? Ela é uma outra inflamação que toda a sua defesa do organismo ela vai ficar alterada. Então, o que a gente fala em inflamação? Eu tenho inflamação aguda. Entrou um vírus, entrou uma bactéria, bateu, inchou. É uma inflamação aguda que vai passar, passageiro. Ótimo. Agora, eu tenho uma inflamação de órgãos, que eu não estou mudando os hábitos e continuo essa inflamação. Você tá, da inflamação, ela vai para crônica, da crônica, ela vai para lesão. E a lesão já é a doença. Então, o que eu posso causar? Se eu agrido muito uma célula que é reativa, ela começa a formar várias células ao redor dela para se proteger. Isso chama tumor, isso chama câncer, né? Não, aí não. Eu não tenho uma célula muito reativa, ela não consegue reagir. Minha imunidade é muito baixa. Então, eu começo a inflamar, eu começo a mudar todo o sistema metabólico do meu organismo, eu começo a criar muito peso. Eu começo a ter quadros de depressão, quadros de insônia. Quando a gente fala, então, de inflamação, o que a gente está falando é a causadora de... A inflamação não, ela é ótima, né? Mas uma inflamação crônica é causadora de todas as doenças que a gente pode imaginar por isso. E como é que eu faço, né? Acho que é o que o pessoal quer saber, né? E a gente não vai ficar se estendendo muito, já vamos direto ao ponto. Como que eu faço? Você tem que ter higiene do sono. Então, se seu sono não tá bom, você tem que procurar maneiras de você resolver isso. Precisa dormir, descansar para desinflamar, para emagrecer, para se curar. Dormir profundamente, porque tem a pessoa que fala, eu durmo das 8 da noite até as 8 da manhã e acordo cansado. Então, você está com problema de sono. Você apenas acha que dormiu, mas não dormiu profundo. O que eu tenho? Hormônio da melatonina que entra para te dar o sono profundo. Se eu estou inflamada, ela não entra. Então, você entendendo essa base, você entende todo o seu organismo. Então, eu preciso ter isso, eu preciso ter exercício físico, eu preciso ter o controle do meu estresse, com qualquer técnica que você se sinta à vontade de fazer, né? Eu tenho que ter isso, que essa paz, você ter a sua energia equilibrada. Eu preciso ter boa alimentação. Sem esses quatro pilares, aí a cadeira cai, sabe? Quando você sentou ali, caiu. Então, precisa ter. O que eu vou falar hoje aqui para vocês? Então, é os alimentos naturais. Quanto menos processado, menos tempero, menos fritura, menos assado você poder fazer para não modificar as células dele, melhor. Então, mais crus, né? Aí tem os sucos verdes, né? A gente tem uma aula deliciosa Sim. numa universidade que a gente fala de sucoterapia, que é maravilhoso, que a gente pode fazer toda a alimentação através de suco, né? Tem até os alunos adoram que a gente faz um suco de repolho lá. A pessoa fala, nunca vou tomar isso daí. Quando toma, se lambuza. Acho uma delícia. Tem como a gente ter técnicas para utilizar, até para quem não gosta, criança não gosta, tem como fazer isso. Então, essa alimentação e os processados, acabou de sair uma matéria, um artigo agora falando que se você tem alimentos processados, industrializados na sua alimentação, eles são altamente cancerígenos. Mas hoje, a matéria que saiu é que se apenas 10% da sua alimentação contiver esses alimentos, você já está no risco. Gente, 10% não é nada. Não é nada. Então, não pode. Não pode, se você não quiser ir lá. E aí também é um assunto para um outro momento. Isso daí, por que que isso acontece? A gente tem a genética que está lá esperando para acontecer. A nossa genética boa e a nossa genética que a gente trouxe também das doenças familiares. Esses alimentos que eu estou falando para você já está minimizando que esses genes apareçam, que a doença venha. Ele já está segurando esses genes lá. Agora, se eu não estou fazendo isso, eu estou fazendo ao contrário, eu estou cutucando para esse gene aparecer o mais cedo possível. Então, a gente vai morrer? Vai, né? Mas a vida que a gente vai ter, a qualidade dessa vida, é a longevidade do que a gente está falando aqui. Então, a gente evita que esse gene vá aparecer no seu corpo, vai fazer com que essa doença apareça com essa alimentação alcalinizante, tá? Evitar, então, carnes, processados, todos industrializados, né? A gente precisa saber também que existem alimentos alergênicos, que eles são altamente reativos com o nosso intestino. Hoje em dia, todo mundo já sabe que é lactose e glúten.
não tem segredo, é isso. Eles estão modificados, eles não são mais alimentos, eles são uma invenção, né? Que foi sendo modificado geneticamente aí para a gente ter pãozinho fofinho, para a gente ter essa produção imensa de leite, de queijos e tal. Então, são sim, deve ser evitados, deve, é proibido não, mas pensa, tem que ser menos de 10% da sua alimentação. Isso você já vai estar mudando bastante, você já vai estar melhorando bastante. E água, né, gente? A gente até, antes da gente começar aqui, a Diana já falou, pega a água aí, hein? Deixa a água aí do lado, porque realmente, a gente falando na sede danada, mas a água, para o nosso corpo, a gente é 80% de água. Os eletrólitos, nada funciona se não tiver água. Você, né, é cruel com o seu corpo você não entregar a quantidade de água que ele precisa. É alimento. É 35 ml de água para cada quilo de peso que você tem. Fácil, faça essa conta que você está com a água suficiente para o seu corpo conseguir se limpar e se desinflamar, porque precisa também de água para fazer uma limpeza, um detox para você tirar as inflamações do seu corpo, certo? Tem mais alguma pergunta de... Muito bem, Adria. Vocês anotaram, então, os alimentos aí que vocês precisam meio que riscar, né? Não é que é proibido, né? Deveria ser, né? Mas aí tudo que é proibido você quer fazer, né? Então, mas pelo menos você tem um controle, né? Porque o único controle que você tem é sobre o que você sente, o que você vai comer, né? E, quer dizer, o que você sente, às vezes também você não tem muito controle, mas é o que você vai fazer com o que você sente, aí sim você tem esse controle porque às vezes a gente tem essa coisa de querer controlar tudo, porém, né, você tem que controlar o que você vai fazer e colocar para dentro e colocar para fora no mundo, né? Como que você vai processar o seu mundo interno e contribuir com o mundo externo. E os alimentos, né? Os alimentos é isso, né? A Andrea já deixou bem claro aqui. É o combustível que a gente tem que nos dá à disposição. E o órgão, né, que fica mais afetado, né, vocês perceberam, né, é da boca até o ânus. Então, não é um órgão, é um caminho, né, todos os órgãos que estão ali, depende do tipo de alimento que você põe para dentro, você pode começar a desenvolver determinadas doenças. Então, você percebe que cada vez isso fica mais sério, uma coisa que antigamente a gente nem se preocupava muito com isso, mas agora, cada vez mais, a gente vê aí do índice que a gente tem de pessoas com câncer, pessoas com problemas de gastrite, refluxo, problemas a síndrome, né? A gente fala do intestino irritável, né? Então, tudo isso vai acontecendo. E fora, né, a ansiedade, o estresse, né? As síndromes todas que vão vindo junto por conta disso, né? Porque outro dia eu estava vendo uma pesquisa que 70% das doenças elas são causadas por conta da falta ou de nutrição ou a má alimentação. Eu falei, nossa, olha só, cada vez mais isso se faz necessário um estudo né, da nossa parte, né? Não um estudo de especialistas, mas um estudo da nossa parte do que é bom para mim e o que não é, né? Muito bem, Andréa. A gente tem muita informação, né? A gente vai procurar passar o máximo de informação possível para as pessoas poderem estar mesmo mudando a cabeça. Tem que mudar a cabeça, né? Tem que mudar a Uhum. cabeça, tem que ver assim, o que que é importante, né? O que que a gente. Todo o resto que as pessoas falam, ah, mas eu não tenho tempo de cozinhar, eu não tenho tempo daquilo. Tudo dá um jeito. Se você quer de verdade, tudo tem um jeito, tudo tem dicas, tudo tem como ser feito, né? Uma das partes por exemplo, que eu faço de um tratamento de uma pessoa, eu vou saber onde a pessoa compra, que supermercado que ela compra, até para poder dar dicas para ela lá dentro daquele supermercado, o que que ela poderia estar escolhendo. Eu falei com você, né? Vou nos restaurantes, eu pego o cardápio, eu já tiro foto e vejo, olha, tem opção aqui. As pessoas não precisam deixar de sair, de namorar, de curtir, de passear, de viajar, não precisa, você precisa ter boas escolhas. Isso reflete no universo. O universo vê que você está escolhendo para bom para você, vai ter mais possibilidade de outras coisas também. Mas também isso é assunto todo dia, né? Sim. É uma Muito delícia. bem, André. Adorei a gente conversar aqui. Vou pedir para nosso público aqui da Humane fazer perguntas, faz comentários, compartilha para as pessoas que são seus amigos, quem está ali nos seus grupos, né? Esse conteúdo, que é um conteúdo valioso, que não é só um conteúdo para você ter uma obesidade, vamos falar de conteúdos, porque hoje a gente não tem só obesidade física, a gente tem uma obesidade
né, intelectual, que às vezes é só se encher de coisa, mas na hora de fazer a gente não faz. Então, o que faz a diferença na vida é se você realmente faz escolhas que são saudáveis para você. Então, compartilha com essas pessoas que você vê que estão aí com uma obesidade, tanto física como uma obesidade intelectual, para começar o quê? Despertar, porque todo o nosso trabalho aqui na escola é o despertar planetário. Então, e o que a gente quer fazer no despertar é não só despertar desse seu momento, digamos assim, né? Biorobô. Biorobô é o que que é? É como se você fosse um zumbi fazendo tudo automaticamente, mas que você possa se sentar na sua mesa e realmente saber que a sua boca, né, ela tem dentes e ela tem que ser usada para quê? Mastigar direito os alimentos e que a sua boca tem que sair sempre conteúdos ou informações ou uma fala que vem de dentro de você, que é uma fala onde agregue valores para as pessoas, né, que não é uma fala violenta, digamos assim, porque hoje em dia a gente vê muita gente, né, só desqualificando, só criticando, só falando mal dos outros, né? Por quê? Porque tem ali dentro de si um conteúdo emocional muito mal resolvido, né? Porque cria muitas expectativas, né? Expectativas no quê? No mundo externo, que o mundo externo, né? Vai vir um chapolim, um super-herói que vai te salvar. E não tem isso, não. Quem vai salvar você é você mesmo, é as suas escolhas, as suas decisões, é o que você coloca para dentro e o que você coloca para fora. E aqui o tema hoje foi o quê? Alimentação, que é aquilo que vai ajudar você a ter disposição, energia para você dar conta das coisas que você tem que fazer na sua vida. Tá? E porque tem muita coisa que você tem que começar a olhar aí na sua vida. Andréia, linda, olha, quero te agradecer de coração a sua contribuição aqui com a nossa comunidade da Humani. Quero te deixar o convite para a gente falar dos outros assuntos aqui nessa websérie sobre combustível, né? Esse combustível que eu coloco para dentro e o que te faz bem e o que te faz mal. Então, já fica o convite para a gente se encontrar numa próxima aula aqui, numa próxima live, para você falar então sobre. Você comentou sobre alimentos alergênicos. Fiquei bem curiosa. Vamos falar sobre isso nosso próximo encontro? Vamos que daí quem já assistiu essa já tem uma boa base de entender então por que que os alimentos alergênicos eles vão causar também tantas doenças se a gente não perceber e quais os sintomas que você vai conseguir identificar para saber se você é alérgico a alguns alimentos ou não. Então, tá marcado, a gente se encontra então no próximo bate-papo sobre alimentação antialérgica. Muito bem, Harion, Harion, a gente se vê então. Faça os comentários, compartilhe e clica ali o sininho no nosso canal do YouTube para você sempre saber o que está acontecendo por aqui na nossa comunidade. Beijo, Andréia! Beijo, obrigada. Tchau, tchau.